Amém, meus irmãos? Vamos dar continuidade ao nosso estudo aí sobre a importância de estudar a palavra de Deus, a Bíblia. Está aparecendo aí para os irmãos, tá? Então, eu vou fazer uma recapitulação da aula do nosso devocional passado para entrar no nosso conteúdo de hoje, tá certo? Ainda continua como uma introdução, tá, irmãos? Depois nós vamos aprofundando, porque eu acho que é necessário algumas coisas aqui os irmãos compreender. Beleza? Deixa eu ver que está dando certo aqui. Beleza, só um minuto, irmãos. Vamos lá. Então, basicamente, nosso devocional é a importância de estudar a Bíblia. E quarta-feira passada, eu trouxe aqui duas perguntas que nós respondemos a ela. Então, vamos aqui lembrar. Duas perguntas importantes. A primeira delas foi, por que estudar a Bíblia, as Sagradas Escrituras? E aí nós tivemos algumas respostas. A primeira delas foi, porque é essencial para o crescimento. Aí nós lemos lá 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. A ideia lá, ele traz uma ilustração ali de uma criança que deseja o alimento e tal, e aí nós fizemos algumas colocações. Mas não só isso. Por que a gente tem que estudar a Bíblia? A segunda coisa foi, porque é essencial a maturidade cristã. A maturidade cristã, ela não vem com a sua idade cronológica. Ela vem com o seu tempo investido na palavra de Deus. Isso quer dizer que tem irmãos que têm 60 anos e são imaturos espiritualmente com relação a jovens de 18, 19, 20 anos. A diferença está na dedicação de estudar a palavra de Deus. Beleza? E uma terceira resposta, por que devemos estudar a Bíblia? Porque ela é essencial e é a sua eficácia espiritual, ou seja, ela muda a gente. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, porque ela nos confronta. Se você estuda a Bíblia e você só vê confronto para o outro, não vê para você, você está estudando a Bíblia errado. Ela primeiro tem que falar com você, entendeu? Então, nós vimos na semana passada a primeira pergunta e as respostas. Mas nós não paramos aí. A segunda pergunta foi, o que se ganha em estudar a Bíblia? O que se ganha? Qual é aí o valor de você se dedicar a estudar a palavra de Deus? Primeiro, autoconfiança na habilidade de manusear as Escrituras. Quando você tem intimidade com a palavra de Deus, você sabe exatamente onde está o texto necessário para que você responda alguma dúvida ou você corrija alguma falha. Então, o seu estudo vai acarretar para você essas habilidades, geradas da confiança que você vai ter dado pelas Escrituras. Uma segunda coisa, você experimentará a alegria da descoberta pessoal. Nós que estamos mais acostumados a pregar, a gente estuda e a gente sempre depende de alguns comentaristas. Eu vou reprisar aqui algumas coisas que eu disse na aula passada, porque tem muita gente que não estava aqui. Então, na minha vida pessoal, quando eu estou estudando, quando eu consigo identificar algo no texto, que eu vou nos comentários, e que eu vejo que a pessoa também viu, mas que eu vi primeiro, ou seja, eu vi pelos meus olhos, não vi pelos olhos do comentarista, eu fico muito feliz. E quando eu vejo uma coisa que nenhum dos comentaristas viram, a gente tem que ter cuidado para não cair no pecado dos extremos. O pecado da arrogância, em achar que a gente não precisa consultar ninguém, porque o mesmo Espírito que deu discernimento para esse pessoal que veio antes da gente, teólogos famosos como Calvino e tantos mais, vai dar a gente. Isso é arrogância. A gente precisa olhar um pouco para trás e ver o que o Senhor, a luz que o Senhor deu para esses homens. Em contrapartida, a gente também não pode achar que a gente não tem um conhecimento ao ponto de Deus nos dar um entendimento que não deu a eles. Vocês estão entendendo? É os dois extremos. Você pode encontrar um texto que você viu uma coisa que nem Calvino viu, nem Lutero viu, nem os maiores teólogos da atualidade, entendeu? E Deus ter dado a você, não é? Isso, quando acontece, meus irmãos, é uma alegria imensa. E quando você compra uma literatura, que alguém vai ver o que você viu já faz tempo. Aí você diz, rapaz, que legal. Então, isso é uma experiência que todo mundo deveria ter. Mas, infelizmente, a maioria ou vai para um extremo de achar que não precisa
ler ninguém, a Bíblia basta e Deus vai me dar toda a revelação. E tem outros que vivem em função de sempre estar olhando pelos olhares dos outros. Lutero, ele dizia, escolha uma boa tradução, algumas Bíblias, não é? Escolha um ou dois bons comentários, escolha uma gramática boa e se dê por suficiente. Porque ele diz, se você vai em muitos lugares, ou seja, em muitos comentários, você vai ouvir um monte de gente, você vai ler um monte de gente, a ideia é que você está em todos os locais e ao mesmo tempo não está em canto nenhum. Então, a ideia de quando você estuda a Bíblia é isso. Primeiro, você fica confiante nas verdades que a Bíblia lhe mostra. E segundo, quando você experimenta algo que ninguém viu, ou que você viu antes de ver pessoas no passado que viram. Isso alegra o coração da gente. Pelo menos comigo, isso é... Eu fico feliz da vida quando isso acontece. Irá aprofundar seu relacionamento com Deus. Isso é fato. Então, veja. Duas perguntas interessantíssimas, né? Por que devemos estudar a palavra de Deus? E isso é para todos os irmãos. E porque o que a gente ganha quando estuda a palavra de Deus? Aí, nós falamos o que é que significava esse texto aí. O que é que nós somos chamados a ser. Então, vamos ler de novo. Os irmãos que não estavam aqui, os irmãos já sabem a resposta. O que somos chamados a ser em 2 Timóteo 2,15. Abra aí. Os irmãos que estavam aqui na aula passada, eles sabem disso. 2 Timóteo 2,15. Está aí o texto, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja, ou seja, que tem intimidade com ela. Então, o que é que esse texto nos diz? Duas coisas. O obreiro aprovado é o que maneja bem a palavra. E, veja aí, obreiro, ele não está dizendo aí o texto, pastor, evangelista, diácono, presbítero, está falando obreiro. Então é responsabilidade de todo crente manejar bem a palavra de Deus. Agora, Deus é soberano. Ele não vai lhe colocar em situações das quais não é para você. Entendeu? Ele não vai lhe colocar. Por isso, a gente tem que entender que cada um de nós temos as nossas responsabilidades. Eu, como pastor, tenho muito mais responsabilidade do que você. Eu tenho muito mais responsabilidade de trazer respostas para muitas perguntas, mais do que você. Mas isso não quer dizer que você não tenha, dentro do seu contexto, a responsabilidade de responder algumas perguntas. Tanto para você, quanto para mim. E quando eu digo para mim, eu estou dizendo qualquer um que tem a função de liderança. Seja um professor de EBD, seja um que prega na igreja, e o pastor. Todos nós temos responsabilidade. E esse texto abarca todos nós. Então, quando nós olhamos para esse texto aí, a gente entendeu isso aqui, ó, que a gente tem pelo menos duas tarefas, para que de fato a gente chegue, né, no entendimento correto. Está aí, descobrir o sentido original do texto. Lembra que eu disse, meus irmãos, todo texto bíblico que você for ler, ele só tem um sentido. Só um sentido. Agora ele vai ter vários significados. O sentido na categoria teológica, eles vão dizer que é a exegese, você fazer a exegese do texto. Descobrir o que é que o autor, o que é que está na cabeça do autor quando ele está escrevendo. O que é que estava na cabeça dele ali. E aí você precisa ter certas abordagens que a gente vai ver mais na frente como é que a gente faz isso. E a segunda, que é chamada de hermenêutica, é a ideia de você entender o significado daquele sentido. Em poucas palavras, se você não entender o sentido correto, os significados serão corretos. E significado está muito ligado à aplicação. Então, se você não entender o sentido certo, a aplicação vai estar errada. E se a aplicação está errada, não foi Deus que falou. E aí, por isso, muita gente vive um cristianismo achando que Deus está dizendo para fazer isso, enquanto Deus não disse. Por quê? Simplesmente porque ou ele estudou errado, ou ele ouviu errado, né? Ele não se apercebeu que o sentido real do texto não foi tirado. E aí, muita gente fala coisa que Deus nunca disse. Então, meus irmãos, aqui já começa o nosso conteúdo de hoje. Essa frase aqui, ela resume
a seriedade do que é estudar a palavra de Deus. Ela resume esses dois pontos anteriores. A questão de achar o sentido e os significados. Muitos dos problemas urgentes na igreja hoje são basicamente esforços para transpor o abismo da interpretação, que tem a ver com a mudança do lá e antigamente, do texto original, para o aqui atualmente das situações da nossa própria vida. Esse é o grande dilema. O que é que esse texto que foi escrito há mais ou menos 2000 anos atrás, que nós lemos agora, 2 Timóteo 2, e verso 15, procura apresentar-te a Deus, o que é que esse texto, o que é que tem lá, que a gente tem que trazer para cá e fazer sentido para a gente, ser relevante para a gente. O que é? Então, quando eu penso nisso, as duas coisas que tem que ver em minha mente é, eu preciso entender primeiro o sentido. O que esse verso quis dizer quando ele foi escrito. Aí nós vamos aprender, né, coisas básicas. Quem está escrevendo, para quem está escrevendo, qual é o período que está escrevendo, quem são as pessoas que estão recebendo. A gente não pode fugir disso, o sentido vai estar aí. Então, quando a gente entender o sentido, o significado, com certeza, ele vai vir correto. Por isso, meus irmãos, a necessidade de estudar. Muitos dos irmãos hoje estão em igrejas que pensam que estão ouvindo a palavra revelada de Deus, enquanto não estão. Então, eu disse na quarta-feira passada, que o crente, se ele bem soubesse a importância disso, de estudar dentro do seu contexto, dentro do seu limite. Você não tem que estudar como um pastor, como uma pessoa que tem uma vocação para o pastoreio. Você não tem que estudar como ele, mas você tem que estudar dentro do seu contexto, para que você saiba discernir se aquilo que você tem ouvido dia de domingo, dia de quarta-feira, ou seja, na EBD, é de fato o sentido verdadeiro com a aplicação verdadeira para a sua vida. Porque o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vêm aqui para ouvir Deus falar, através da sua palavra. E Deus vai falar para você que você apreenda isso e coloque em prática. Isso é aplicação. Isso são os significados, que é o Espírito Santo que vai dando, né, o entendimento para isso, a sabedoria que ele vai dando para a pessoa enxergar, fazer a conexão daquilo que estava tão distante para agora, para o nosso tempo. A Bíblia é a palavra de Deus, nós dependemos do Espírito Santo, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ter a responsabilidade de estudar a palavra de Deus. Aí, meus irmãos, pensando em tudo isso, eu tentei fazer aqui, de forma bem resumida, uma linha do tempo, de como a Bíblia foi interpretada no decorrer da história da igreja. Como era que se fazia? Como era? A gente vai começar no século I, e aí nós vamos andando até chegar nos nossos dias. E aí, no finalzinho, eu vou dar a deixa já para a nossa próxima devocional. Isso aqui é importante, para você entender como era que se interpretava a Bíblia depois que se entendeu que ela era a palavra de Deus. Até antes um pouco, né, no tempo dos apóstolos, até o final do século I, as escrituras que nós temos hoje, ela não era assim, ela não era reconhecida. O cânon só foi reconhecido lá para o terceiro, quarto século. E nesse período, como é que os apóstolos, começando por eles, e aqueles que são chamados de pais apostólicos, os pais da igreja, depois do último apóstolo morrer, João, aí começam os pais da igreja, como é que eles interpretavam a palavra de Deus? E quando eu digo como é que eles interpretavam, é como é que eles estudavam a Bíblia. Então vamos aqui, devagarzinho. Primeira coisa, eles usavam o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os apóstolos, quando iam pregar, quando iam ensinar, eles faziam isso. Eles eram influenciados pela interpretação da própria Escritura. Então vamos a alguns textos aqui, para você perceber exemplos que era assim que eles interpretavam. Pelo menos uns 2 textos aqui. Abra sua Bíblia aí em Mateus. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. 2 ou 3 exemplos aqui. Então nós estamos aqui no primeiro século. Como é que a igreja interpretava? Como é que os apóstolos interpretavam? Como é que eles estudavam a Bíblia e ensinavam a Bíblia? Então vamos lá. Mateus capítulo 12. Verso 40 e 41. Olha aí, ó. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe,
assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgiram no juízo com esta geração, e a condenação, pois, se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Então, nós estamos vendo aqui Mateus relatando Jesus sendo confrontado, e quando Jesus vai se defender do confronto, ele usa as Escrituras. As Escrituras sendo usadas pela boca de Cristo. E aí nós olhamos para um texto desse, aí já dá para nós aqui uma compreensão de como era o costume de se anunciar a palavra de Deus. Era sempre Escritura explicando Escritura. Jesus fazendo isso. Nós temos outro texto. Atos, bastante conhecido. Atos, capítulo 2. Normalmente as pessoas sempre olham para a primeira parte do capítulo, né, onde tem lá o evento da descida do Espírito Santo, o povo lá falando em línguas, né, não línguas estranhas, mas línguas, né, que são idiomas e tal. Mas aí, no meio dessa experiência aí, Pedro se levanta para explicar, porque a turma não estava entendendo. A turma não estava entendendo o quê? O sentido daqui e dali, o que significava. A turma não estava entendendo, começaram a pensar outras coisas. Eles olhavam e diziam, tão bêbado, é um negócio... Aí Pedro se levanta, ele vai dizer o sentido e o significado. E como é que ele faz isso? Olha para a tua Bíblia aí, ó. A partir do verso 16, ó. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e tal, e tal, e tal, e tal. Ele vai, está citando quem aqui? Joel. Ele vai explicar o sentido daquele relato, que para nós virou escritura, beleza? E para nós o que vale é isso aqui. Ele está explicando com as escrituras, os acontecimentos. Entendeu? Isso serve para nós também. Qualquer coisa que acontecer, que alguém diga que é divino, a Bíblia tem que explicar isso. Se a Bíblia não explicar, é porque não é. Então, vejam, uma segunda observação aqui, de como é que se interpretava, como é que se estudava as Escrituras no período dos apóstolos, no período de Jesus. Está aí 2 textos, e tem mais, acho que tem mais um, Romanos 4. Vou citar mais um aqui. Eu não vou ler não, só quero que você olhe aí e vou pontuar algumas coisas. Verso 2 do capítulo 4 e o verso 3, acho que é suficiente para a gente. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Citando mais uma vez o Antigo Testamento, para confirmar um sentido e um significado para aquilo que Paulo queria ensinar os irmãos. A carta de Romanos é cheia de doutrina, cheia de ensinamento. E Paulo, para, de fato, ser preciso em seu ensino, ele sempre dependia das Escrituras. Escritura explicando Escritura. E essa é a regra, a regra áurea. A Escritura ela tem que explicar a Escritura. Sendo que tem textos que são difíceis. O Pedro vai dizer isso, Pedro vai falar isso. Textos difíceis, que alguém, por querer tentar desvendar o entendimento desse texto, acaba criando heresias. Uma segunda maneira, depois dos apóstolos, começou a surgir de como estudar a Bíblia. E entenda, toda a vida que eu falar como estudar a Bíblia, entenda. Achar o sentido e o significado. Certo? Já foi diferente. Alegoria. Alegoria. Depois do último apóstolo morrer, João, os pais da igreja, Clemente, por exemplo, Clemente de Alexandria, que é conhecida como a cidade da escola alegórica. Aí depois vai surgir outra escola na Antioquia, que vai resgatar essa ideia de olhar para a palavra de Deus e entendê-la, né, de forma humana, né, literal, gramaticalmente, né, culturalmente, tudo nesse sentido. Mas até chegar lá, né, depois que o último apóstolo morre, surgem os pais da igreja que escreveram muitas coisas boas,
Não é? Se você quiser saber como é que a igreja se desenvolveu depois do último apóstolo, você lendo os escritos desses conhecidos pais da igreja, como Clemente, né, e tantos mais, Inácio de Antioquia, você vai perceber como é que a igreja se comportava. O ponto é que a alegoria começou a surgir. E eu preciso fazer aqui uma distinção, certo? Há uma distinção. Não confunda uma literatura, como é que eu posso chamar? Uma literatura alegórica com uma chave de interpretação alegórica. São duas coisas diferentes. Uma literatura alegórica é você olhar para o texto, como, por exemplo, algumas parábolas de Jesus são alegoria. São alegoria. Mas ali é literalmente, uma literatura que a gente pode enxergar como alegórica. Agora, não confunda com uma chave de interpretação alegórica. É diferente. A chave de interpretação alegórica, você quer aplicar em tudo. Você vai aplicar nos livros históricos, você vai aplicar nas epístolas, você vai aplicar nos evangelhos. Aí esse foi o grande problema deles. A Bíblia fala pouco. Tem pouca literatura, né, um estilo literário de alegoria. Algumas parábolas, né, Gálatas, se não me engano, Paulo vai fazer lá uma alegoria, ele vai usar essa palavra de Agar, né, e a outra esposa lá dos pais, né, do Antigo Testamento. E a gente entende ali que é uma literatura de alegoria, não uma chave hermenêutica que Paulo está usando. Essa é a grande distinção. E quando não se percebe isso, o que os pais da igreja fizeram foi alegorizar tudo. Eles começaram a olhar para textos e começar a alegorizar, de todas as maneiras. Então, eu acho que eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês, aqui, ó, de alegorização. Está aí, ó, alguns exemplos de interpretação das Escrituras alegoricamente. Aqui é a ideia do indivíduo olhar para a Bíblia e aplicar a chave de alegoria. Ele vai alegorizar. Então, olha aí, ó. Essa passagem de Gênesis 24, de 15 a 17, que Rebeca vai lá, tirar água do poço e vai dar, né, aos servos de Abraão, que está indo procurar uma esposa, né, para o filho. E aí, essa turma aí, quando olhava para esse episódio, como é que eles diziam? Rebeca vinha tirar água do poço e encontrar os servos de Abraão. Significado? Significava que diariamente devemos vir aos poços da Escritura para ali nos encontrarmos com Cristo. Parece bonito, parece legal, e é uma verdade. A gente tem que olhar para a palavra de Deus como um poço e beber água dela, e nunca deixar de beber água dela. Mas o texto em questão não está falando nada disso. Está relatando um fato, de uma moça que está tirando água do poço, e está dando água para os servos de um indivíduo chamado Abraão. Simplesmente isso, é uma narrativa histórica, está lá, entendeu, irmãos? E aí, no meio deles, nessa época, isso aí era a ideia de que esse indivíduo tinha uma intimidade muito grande com Deus. Porque a questão da alegoria, a interpretação, ela é espiritualizada. Fazendo assim uma transição de tempo para nós aqui, é como você já deve ter visto, algum pregador que ele está pregando aqui, aí de repente ele diz assim, eu não vou pregar isso aqui não. Deus está mandando eu dizer isso aqui. Aí ele começa a dizer coisas na hora, e começa a pegar textos e trazer significados para ele, e aí as pessoas pensam, puxa vida, que homem espiritual, que homem sábio e tal. Ele desprezou totalmente o conhecimento. Ele olhou para aquele texto e começou a viajar numa ideia que ele podia encontrar ali. Aqui é uma outra aí, ó. Essa aqui, pense nessa daí, ó. Faraó mandando matar os meninos e preservando as meninas hebreias. Aquela situação quando ele percebeu, né, que Moisés, né, aquele fato lá, que está registrado aí. Aí a resposta dele vai ser, os meninos significavam o espírito intelectual, os sentidos racionais, enquanto que as meninas significavam as paixões carnais. O texto não está falando isso, mas eles entendiam que isso era o que o texto dizia. A compreensão da turma que abraçava essa ideia de alegorizar era de que todo texto tem algo oculto, escondido, que a gente tem que buscar, e não é por estudar, é por meditar e pedir o Espírito Santo para abrir a mente da gente e a gente enxergar. Confunde tudo. Essa parte de meditação, meus irmãos, ela vem depois que você encontra o sentido.
o real sentido do texto. Aí você vai meditar, vai pedir a Deus, Senhor, o que é que isso implica para os nossos dias e tal e tal. Essa era a forma, depois dos apóstolos, deles interpretar. E está aí alguns sentidos aí que eles fizeram. No meio deles aí, tinha um sujeito que, Orígenes, ele foi um que, tinha horas que ele alegorizava de um jeito, e tinha horas que ele era muito literal. Eu não sei se eu coloquei aqui. Não, eu coloquei outro exemplo. Deixa eu voltar aqui. Ele leu aquele texto que era assim, existiam, no começo eram 3 sentidos para um texto. Um que fazia relação com a alma, um que fazia relação com o espírito e um que fazia relação com as coisas do futuro. Então, todas as vezes que eles iam para o texto bíblico, eles queriam encontrar respostas para esses 3 princípios. Né? E muitas vezes eles eram acusados de aquilo que era para ser visto como um sentido figurado ou até uma alegoria, eles viam como literal. Então, o indivíduo que eu falei agora há poucos instantes, ele leu aquele texto que diz que alguns foram chamados para ser eunuco, outros foram tornados eunucos pelos homens, e outros, assim mesmo, se tornaram eunuco. Aí ele entendeu, né, literalmente, que ele deveria, né, se cortar, né, e cortar o seu gênero lá masculino, para que, de fato, se integrasse a Cristo e vivesse uma vida pura diante de Deus. Quer dizer, ele olhou para o texto e ele alegorizou o texto e, ao mesmo tempo, levou a literalidade do texto e fez isso. E a gente pensa, hoje, a gente olhando para esses relatos históricos, a gente diz assim, como é que o cara fez isso? Só que nessa época, depois do encerramento do século I, isso aí era nas maiores academias. Os maiores eruditos praticavam esse tipo de interpretação. Por isso que eu estou fazendo essa linha de tempo, para vocês verem que nada que a gente vê hoje é novo. Então, isso aí, nas melhores escolas daquela época, era assim que eles interpretavam a Bíblia. Cada um disputando o sentido oculto que tinha sido desvendado aos seus olhos. E aí eu trouxe mais um texto aqui, agora do Novo Testamento, que inclusive é o texto que eu vou pregar domingo. É o bom samaritano. Olha aqui o que é que uma pessoa faz quando olha para um texto e alegoriza ele. Está aí, ó. Se você der uma olhada no texto lá, aqui está todos os detalhes. Resumindo, o texto lá, está lá uma pessoa que foi assaltada e ficou lá caída, né, para morrer, e passa um sacerdote, passa um levita e passa um samaritano. A história é essa, o samaritano vai lá, pega essa pessoa, leva, coloca em cima de um jumento, leva essa pessoa para uma estalagem e deixa uma grana lá e diz, ó, se não der, quando eu voltar, eu compenso aí e tal, vai embora. O texto é isso, beleza? Ele tem um sentido, nós vamos descobrir, né? Eu vou trazer para vocês o sentido real, as aplicações. Mas quem alegoriza faz assim, ó. Quem é o homem atacado? Ele simboliza Adão e a humanidade. Jerusalém é os céus, aparece lá, né? Jericó é o mundo. Os ladrões, o diabo e suas hostes. O sacerdote é a lei. Os levitas, os profetas. O bom samaritano é Cristo. O animal, o corpo de Cristo que suporta o Adão caído. Essa aqui é menos mal, porque eu já vi outra que dizia que o jumento era Cristo, que carregou, né, a pessoa que estava lá sofrida, né, ali com o ataque dos ladrões. A estalagem, a igreja. As 2 moedas que ele paga lá, o pai e o filho, ou então o Antigo e o Novo Testamento, ou os 2 mandamentos que resumem a lei, fé e obras, virtude e conhecimento, o corpo, sangue de Cristo, vida presente e vida futura. E a promessa do bom samaritano de voltar, nada mais é do que a segunda vinda de Cristo. Parece bonitinho, mas não tem nada a ver, o texto não quer dizer isso. Uma vez, eu até falei isso aqui para os irmãos, vou só lembrar. Um irmão que frequentava aqui, um dia não deu para ele vir para a igreja aqui, ele foi para a igreja perto da casa dele. Aí ele sentou lá na igreja e começou a ouvir o louvor e tal. Aí ele disse, eu vou ficar até o final. Né? Aí, quando o pastor subiu para pregar, abriu lá a palavra de Deus, naquele texto que diz os 2 fundamentos, né?
que um que construiu a casa sobre a areia, outro sobre a rocha, e o cara leu o texto todinho, e ele disse que lá na expectativa dele, disse, esse texto é muito bom, que será que vai sair daí, né? Aí disse, quando ele terminou de ler o texto, ele fechou a Bíblia e aí disse, 10 coisas que acabam um casamento. Aí começou a dizer um monte de coisa que realmente acaba o casamento, mas que o texto não dizia isso. Meus irmãos, isso parece tão simples, mas isso é um prejuízo tão grande. A gente está num mundo, meus irmãos, que é de Deus, que Deus criou. Mas a palavra dele diz que esse mundo caiu. Esse mundo, ele precisa de um Salvador para restaurá-lo. Porque no futuro, tudo isso aqui acabará e será novos céus e nova terra. Então, tudo que consiste na nossa vivência aqui nesse mundo, desde o dia que a gente nasceu até o dia que a gente for morrer, Deus já estabeleceu tudo. E quando você diz que é cristão, e você não tem o costume de estudar a sua Bíblia, você não tem uma ideia, né, de como as pessoas estudaram a Bíblia no decorrer do tempo, e hoje aqui ninguém é mais inocente, corre esse grande risco de estar vivendo interpretações alegóricas, enquanto o que a gente precisa é do sentido real do texto, para que a gente cresça e amadureça. Senão, a gente vai passar das duas uma. Ou a gente vai passar a vida toda, mesmo sendo salvo, né, não usufruindo da sabedoria que vem do alto, ou então, na pior das hipóteses, nós não fomos salvos pelo Cristo revelado da palavra. Isso é cruel, meus irmãos. Você imagina chegar no dia do juízo, perante Cristo, você consciente, achando que foi salvo, e de repente Jesus dizer assim, não, você não foi salvo por mim, não. O Jesus que apresentaram para você não era eu. Não era eu. Se todo crente entendesse isso, todos os dias, a Bíblia não chama a gente para ser fanático, mas todos os dias ele ia tirar um tempo para ler a sua palavra, a palavra de Deus que ele tem sobre as suas mãos, e estudá-la. E quando ele frequenta uma igreja que ele sabe, e aí é para vocês mesmos que estão aqui, que sabe que o pastor vai pregar, onde vai pregar, deveria ler e estudá-la. Para saber se o pastor está achando sentido. Vocês já se preocuparam com isso? Será que o pastor Iranildo está tirando o sentido real do texto e está aplicando direito? Vocês já se preocuparam com isso? Já se preocuparam com isso? Quando você escuta um sermão, seja de quem for, a maior autoridade é a Escritura. Senão acontecem essas coisas. Aí não foi melhorando, foi piorando. Aí vieram outros, que chama a era medieval, e eles começaram a colocar mais um quarto sentido para estudar a Bíblia, para entender, né, como é que a coisa funcionava. E dentre todos esses aí, foi um grande período. A Idade Média, ela é reconhecida mais ou menos começando 400 anos depois de Cristo até 1500. Essa é conhecida como a Idade das Trevas, a Idade Média. Então, esse período aí, a maior parte das pessoas que estudavam a palavra de Deus, estudavam nessa categoria, de 4 sentidos, né? Corpo, alma, espírito e o futuro. Sempre querendo ver isso. Eu vou ler um texto, então esse texto tem alguma coisa para dizer para a minha carne, ou seja, para a minha moralidade, para a minha fé, a minha alma, alguma revelação espiritual e também o meu futuro. Era assim. Já ia com essa categoria que a gente chama de chave hermenêutica, que você vai todo tempo querer encaixar tudo que você estuda dentro dessas categorias. Você não está preocupado em olhar, de fato, o que está na cabeça do escritor quando ele está escrevendo aquilo dali. Você não se importa. Então, foi esse período todo aí. Só foi acabar no sentido de diminuir com a reforma. Aí é a grande diferença. A maioria das pessoas acredita que a reforma, o grito protestante de Lutero, foi trazer a Bíblia para a língua vernacular, ou seja, para a língua alemã, para que o povo entendesse. Porque depois do século IV, esqueceram o grego, né? Ficou esquecido, e o latim virou a língua universal, o latim. Então, quando Lutero ele vai querer causar um impacto na Igreja Católica, ele não está pensando em sair da Igreja Católica. Então, ele faz lá as 95 teses, depois dele
entender o texto e tirar todas as alegorias, todas as aplicações erradas. Ele disse, mas o texto não diz isso. E começou a haver um confronto interno dentro da Igreja Católica. E aí ele produz lá 95 teses e coloca lá em latim na porta do Castelo de Wittenberg. Mas o desejo dele, meus irmãos, era de fazer um debate dentro da universidade lá. Ele não estava pensando no mundo, não. Entendeu? A gente comemora, beleza, né? Sempre, todo ano, alguém está comemorando 500 e tantos anos da Reforma, está lá a foto daquele que é o Lutero, batendo pregando lá as 95 teses. Só que ele fez isso a primeira vez, não deu movimento nenhum. Ninguém compareceu. E aí ele reproduziu as 95 teses mais aprofundadas. Foi quando um indivíduo, que ninguém sabe o nome, pegou, traduziu, certo? E espalhou para o pessoal, e uma cópia chegou na cúpula da Igreja Católica. Aí começou as perseguições. Mas um detalhe, o grande trunfo que Lutero queria trazer, meus irmãos, não era simplesmente a tradução, porque já existia tradução. Wycliffe, que veio antes dele, John Hus, os pré-reformadores já tinham traduzido a Bíblia para a língua, né? Ali na Europa já tinha gente que tinha a Bíblia no seu linguajar. Então, o que é que estava acontecendo então? Nada mais, nada menos, meus irmãos. O que Lutero fez foi trazer a verdadeira interpretação dos textos. Foi isso, trazer o Evangelho. Para você entender, é mais ou menos isso aqui, ó. Nesse momento agora, tem um monte de igreja abrindo a palavra de Deus, lendo. Na nossa língua, em português. Nesse momento agora, milhares de igrejas gigantescas, lotadas de gente. Tem um pastor abrindo, lendo o texto e explicando o texto. Mas ele não está dizendo o sentido certo e nem os significados, as aplicações corretas. Ou seja, o que é que está faltando aí? É as pessoas entenderem a Bíblia no seu linguajar? Não, o que está faltando aí é o Evangelho verdadeiro. Então, guarde isso. O grito da reforma foi trazer o Evangelho de volta. Foi isso que ele fez, entendeu? Foi isso que ele fez. Então, um dos maiores ataques de Satanás é esse, é um engano. E a alegoria, por muitos anos, teve como carro-chefe de interpretação. Com o grito da reforma, caiu bastante, mas há quem diga que ela ainda existe hoje. Alguns acusam Charles Spurgeon, né, de fundar uma escola para pastores, e de que ele incentivava as pessoas a alegorizar os textos. E quando você pega algum sermão de Spurgeon, você vê que algumas coisas ele força mesmo o texto, ele quer explicar coisas que a Bíblia não está interessada em explicar, né? Tipo o cordão vermelho, o que é que significa, né? Ou, sei lá, pedras, ou dracmas, né? O texto ele tem um sentido, meus irmãos. Então, quando chega a reforma, né? Aí busca-se o sentido real do texto. Calvino diz isso daí, ó. Devemos ter pela Escritura uma reverência tão profunda que nos impeça de nos julgarmos em liberdade para dissimular seu significado natural. É uma audácia aliada a sacrilégio mudarmos precipitadamente a Escritura de qualquer maneira que nos agrade e satisfaça a nossa imaginação como um divertimento, o que foi feito por muitos em tempos anteriores. Esse indivíduo aí, já faleceu, ele foi para outro extremo, né, da interpretação, ao ponto de não considerar mais a palavra de Deus como palavra de Deus. Mas isso aqui que ele diz é verdade, ó. Faz parte do método histórico, é claro, que um texto seja interpretado de acordo com as regras de gramática e do significado das palavras. Deus, os homens humanos, num linguajar humano para se revelar. Então isso aqui tem valor de literatura, né, de história e de gramática. Abra a sua Bíblia em Oséias. O que é que um erro gramatical ou uma falha de entender uma palavra no linguajar vernacular pode dar outro sentido num texto que não faz sentido nenhum? Abre aí. Oséias. Oséias capítulo 3. Disse o Senhor, vai outra vez, ama a mulher, amada de teu amigo, e adultera,
como o Senhor ama ao seu filho de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. Lendo assim, o que é que o texto está mandando fazer? Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama a mulher, amado de seu amigo e a adultera. É isso que o texto está dizendo? Adultera. O texto está dizendo o quê? Adúltera, não é? Mas se eu ler assim, né, ó, disse-me o Senhor, vai, amada de seu amigo e adultera. Vocês viram, passou um tempo aí. Passou até no Fantástico. E aí o repórter foi, e de fato o cara cumpriu literal. Ele pegou, teve relações sexuais com a irmã da igreja, com o aval do marido. Aí o repórter perguntou, rapaz, mas como é que você deixou? Não, mas se Deus falou, quem sou eu? Se Deus mandou, quem sou eu? Aí qual foi o texto? Aí foi ler. Aí gramaticalmente ele olhou, rapaz, tem um acento aí. Aqui é adúltera, não é adultera não. O cara ficou todo errado. Isso aqui é piada, né, irmãos? Mas aconteceu. E isso quer dizer, meus irmãos, que tem muita gente que faz isso. Lê apressadamente, não respeita as pontuações. Entendeu? E acaba entendendo completamente errado o texto. E a Bíblia nos chama a aplicar, meus irmãos. É essa tríade aqui. Literal, histórico, gramatical. Literal, eu tenho que entender que aqui é um texto escrito por homens, que usou o linguajar humano. Letras que formam palavras, que formam frases. Isso viram sentenças. Eu tenho que entender isso. Segundo, eu tenho que entender que isso aqui foi escrito dentro de um tempo e espaço. Há uma cultura aí. Eu não posso colocar a interpretação da palavra de Deus do Antigo Testamento dentro do meu contexto. A do Novo Testamento, nos primórdios da igreja, dentro do meu contexto. São culturas diferentes. Eu preciso entender isso daí. Para depois trazer aplicação para mim. Então, todas as vezes que eu vou estudar a Bíblia, eu tenho que respeitar isso aqui, a literalidade dela. Que ela tem uma história. E em português, como qualquer língua, ela tem lá as suas sequências, seus acentos, suas pontuações, né? Aquilo que é ironia. Todos os recursos que nós temos que valorizar isso. Senão a gente não chega à palavra de Deus, é assim, para muitas pessoas, espiritualiza demais. Não é? Tem gente que quer ouvir Deus falar e fecha a Bíblia e abre. Isso é ridículo. Quer ver Deus falar e abre, pá. É. Não, eu não preciso estudar isso aqui não. O Espírito Santo está em mim, aí pega aqueles textos fora de contexto. Ó, não tenham medo não. Na hora, eu vou dar a minha palavra para vocês. Aí você tem que entender. Qual era o contexto ali? De perseguição. Os caras estavam perseguidos. Então não se preocupe não. Não escreva nada, não anote nada não. Na hora certa eu vou lembrar vocês do que eles já estudaram. Entendeu? Então tem que se aplicar isso. Esse homem, infelizmente, ele recebeu muita luz, né? Daquilo que aconteceu também no período da Reforma, né? A Renascença, o Iluminismo, que as pessoas começaram, o mundo mudou, meus irmãos. Né? Até Lutero, as pessoas viviam na base do conhecimento através da igreja, a igreja que dizia as coisas. A igreja dizia, isso aqui as pessoas acreditavam. E no período da Reforma, muita gente foi morta pela Inquisição. Não só protestantes, mas muitos eruditos, muitos cientistas foram mortos porque confrontava o que a Igreja Católica dizia. A Igreja Católica dizia que chovia porque Deus mandava. Mas quando o Iluminismo chegou, a Renascença chegou, as pessoas começaram a entender que chovia por um processo. O calor subia, aí chegava lá em cima, tinha choque térmico, e aquilo virava nuvens pesadas, e depois voltava água de novo, e era um processo todinho assim. As pessoas começaram a entender como é que as coisas funcionavam, as pessoas começaram a entender a política, começaram a aplicar alguns métodos. Por que eu não posso ser um imperador? Só eles que são. Na pirâmide lá, feudal. Por que eu não posso estar em cima? Mudou o mundo. Agora o problema foi quando começaram a aplicar isso dentro das Escrituras. Aí começaram a aplicar os mesmos modelos interpretativos para a Escritura. Então vamos lá, vamos pegar aqui o texto que diz que a água se transformou em vinho. Vamos pegar isso aqui e levar para o laboratório. Vamos ver. Não. É impossível. Então isso aqui é mito. E foi. Infelizmente, muitas pessoas hoje não creem mais na Bíblia como palavra de Deus. Então, vamos lá. Como estudar a Bíblia? Aqui a deixa, então,
por aquilo que virá na próxima devocional. Até aqui eu fiz um mapeamento, meus irmãos, como é que o povo de Deus estudava a Bíblia, começando pelos apóstolos. Escritura explicando Escritura, depois alegoria, depois um grito de reforma, trazendo a necessidade de buscar o sentido real do texto, e assim encontrar os significados. Então, como estudar a Bíblia? Está aí, ó, 3 coisas. Tenha mais de uma Bíblia, caderno, lápis, caneta, marca-texto, entendeu? E começa com 3 passos, que nós vamos aprofundar com o tempo. Está aqui, ó. Como é que eu estudo a Bíblia? Como é, pastor, que eu estudo a Bíblia? Vou dizer para vocês. 3 coisas simples. Lá vai, ó. Primeira, observação. Isso implica o quê? Leitura. Observar o texto é ler o texto. Para quê? Para você fazer a pergunta. O que eu estou vendo aqui? O que eu estou vendo nesse texto? Então vamos pegar o exemplo do texto que eu vou pregar no domingo, né? Do bom samaritano. O que é que eu vejo aqui nesse texto? Então vai lá, bota a canetinha para funcionar, marca, pá, pá. O primeiro passo é esse. Leia, observando. Então marca lá. O que é que eu estou vendo aqui no texto? Segunda coisa, eu vou interpretar. Então qual é a pergunta que eu faço? O que isso significa? Aí é o grande ponto. Aí é o grande ponto. O jumento que vai carregar o cara que está lá, ele é importante no texto? O que é que significa? Para mim é o jumento. Pronto. O que é o jumento? É o jumento. Lembra lá da alegoria? O jumento era o corpo de Cristo carregando. O jumento é o jumento. Então eu já tenho 2 passos aí. Observei, marquei algumas coisas. Não precisa ser um texto longo, como eu dei aqui. Pode ser 2, 3 versos. Marca lá. Então o que eu vejo, o que isso significa e lá vai. A aplicação. Como praticar isso? É uma tríade aí que está amarrada na outra. Entendeu? Eu não posso chegar na aplicação, para que isso serve para mim, se eu não descobrir o que é que significa. E eu não vou saber o que significa se eu não me dispuser a observar, meus irmãos. É óbvio. Agora entenda. Quando eu estudo para preparar um sermão. Você vai estudar para você se edificar. Para acontecer aquilo que a gente falou quarta-feira passada, para você se sentir mais confiante nas Escrituras, para você se sentir mais maduro, para você se sentir mais próximo de Deus. Com essas 3 coisas. Lê, observa. O que eu vejo. Aí vai interpretar o que isso significa. Significa isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Respeitando que você tem uma literatura, aqui que você precisa ler, respeitando que tem um contexto histórico, que você tem que descer lá. E muitas Bíblias de estudo, ela tem lá uma ideia. Então compra uma Bíblia de estudo, compra um dicionário, certo? E é interessante, eu vou terminar com um exemplo bíblico da ideia que a gente precisa chegar à interpretação correta do texto. Às vezes a gente não consegue. Por isso que a igreja está aqui, né? Para que ensine. Então eu queria que você abrisse aí em Atos capítulo 8. Eu vou terminar com esse texto. Atos capítulo 8. Muito interessante aqui, ó. Olha o que é que o texto vai dizer para a gente aí, ó. Atos capítulo 8, do verso... do 26 até o 35. Olha aí, ó. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco, e alto funcionário de Candence, rainha de Etiópia, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Então, esse indivíduo aqui estava lendo o livro de Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe ouviu que lia
o profeta Isaías, e perguntou, olha o que é que ele pergunta, ó, entendes tudo o que lês? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então aqui a gente já dá uma ideia para a gente que tem horas que a gente não vai conseguir entender o texto, mas que é necessário entender o texto. E aqui esse texto diz que a gente tem que pedir ajuda quando a gente não entende. E lá vem ele para ajudá-lo. O lugar, verso 32, o lugar da escritura que lia esse texto era Isaías 53. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como esta mudo o cordeiro tinha de que a tosquiar, assim não abriu a sua boca. Na humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de alguém? Ele não entendeu qual é o sentido daquele texto, para quem ele estava apontando. Aí Filipe vai dizer, então Filipe abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Começou a dizer, não, o sentido desse texto está falando o seguinte, de Jesus. Então, quando você lê Neemias 8, que diz que encontraram a lei, né, que passou muito tempo escondida, quando encontrou, aí reuniu todo mundo, mulher, homem, criança, todo mundo lá, e eles ficaram o dia todo. E depois se dividiram em grupos, porque alguém tinha que ler, explicar e aplicar. Então a Bíblia foi escrita para a gente entender, mas os textos aqui mostram para a gente que às vezes se entendem errado. Então, a responsabilidade que nós temos de estudar é para a gente entender que foi da palavra de Deus aqui, da Bíblia, que saiu as maiores heresias, as maiores seitas saíram daqui. Então, na próxima semana, nós vamos começar a detalhar, né, isso daqui, né, algumas ajudas que eu vou dar para os irmãos, e vamos fazer isso também aqui, pegar um texto, e juntos aqui nós vamos observar, nós vamos interpretar, e depois nós vamos aplicar, para ver se a gente chega realmente no sentido real, se o nosso estudo ele foi correto. Beleza, irmãos? Vamos ter alguns textos aqui, principalmente aqueles que é muito mal interpretado, né? E a gente vai aplicar isso, porque eu estou começando a chamar os irmãos a entender. Pegar o texto aí, vamos lá, irmão, vamos entender, vamos observar, o que é que está aí, vamos marcar? O que é que você marcaria, irmão? O que aqui? Nós vamos trabalhar junto, tá certo, irmão? Esse é o meu desejo, que você ame estudar a palavra de Deus, dentro do seu contexto, dentro da sua possibilidade. Repito, eu não estou preparando você para estudar aqui, para estudar a sua palavra, porque você vai ser um pastor, eu não sei. Mas eu estou preparando você, para que você seja sábio e saiba discernir. É as vozes que você tem ouvido por aí, que não é só a minha voz que você escuta, né? Você compra livro, você escuta outro pregador, mas que a base da autoridade seja as escrituras para a sua vida. Amém? Meus irmãos,